Então, mas é porque... Pode falar. Não, eu queria falar, o que o pessoal mais quer ver é o 4x4 falar que só eu vou ter da essa Kombi. filmagem aqui. O que o pessoal mais quer ver é o 4x4 da Kombi. Tem que mostrar o 4x4. A casinha é legal, Aí dá um mas... tiro só na casinha, assim. Ah, é. Fala assim, ó, esse aqui todo mundo já conhece, ó. Pra que nem o cabo do frente. É, Ele não tá sabendo, mas eu já comecei o vídeo, viu, galera? eu sei, eu sabia que você E tava agora? gravando. Sabia, né? Então, E agora, vamos mostrar por cima ou vamos mostrar como por baixo? olha, eu acho que tinha que mostrar tudo. Começou o vídeo, né? Já começou, vamos Eu acho que mostrar, tem que né? mostrar tudo, porque o bagageiro é muito legal, os móveis fui eu que fiz, é um desrespeito eu não mostrar os móveis, e a parte de baixo é a cereja do bolo. Então vamos começar de cima pra baixo? Vamos começar de cima pra baixo. Então vamos. Pessoal, 4x4, hein? Não é brincadeira não, né, Rafa? Não, não é Nós brincadeira, vamos chegar, não. né, 4x4. Vamos começar por cima aqui. O que temos aqui? Aqui a gente tem um bagageiro feito pelos meus parceiros do Nalama 4x4. Eles são uma empresa especializada em acessórios off-road, então a qualidade deles é fenomenal, é feito para aguentar porrada, aguentar tranco, não quebra uma solda. Eu não vou nem perguntar. Posso subir no para-choque, né? Pode subir no para-choque. É, 4x4 pode. Na Pajero pode, que também pode. Opa. Ó, pessoal. Agora em... Top, hein? Ó, o Rafa tá aqui também, Olha ó. lá, subir também, É né? bruto, hein? Vamos lá. Aqui a gente tem essa parte da frente foi feita para proteger o nosso climatizador. Já é um defletorzinho, né? Já é um defletorzinho. Você vê que tem até uns arranhados lá, Ó, onde a gente pessoal. anda bate galho, então a gente não pode quebrar aqui, que é plástico, Sim, né? é o plástico do climatizador. Né? A placa ficou protegida. Ficou bem protegida ali e a placa ela é removível. Ela é uma gaveta, dá pra gente parar a Kombi na sombra e a gente tem 10 metros de cabo. Dá pra gente deixar a placa 10 metros pra longe da Kombi. Placa de quantos watts, Rafa? 275 watts. Aí, ó, quem tiver montando uma combinha aí já vê. 275, tá aguentando de boa o que você tem na Kombi, Numa né? boa, a gente chegou a ficar uns 90 dias sem precisar ligar na energia. Pelo menos a gente pegou tempo bom na maior parte dos dias. Certo. Ficou bem tranquilo. Depois disso a gente já encostou para começar o processo do 4x4 e então a gente precisa prolongar mais esse teste. Mas 90 dias pelo menos foi tranquilo. Sossegado, né? Sossegado. Muito bom aí. Quem tiver montando já sabe sobre... Tá alta essa Kombi, hein? Tá alta, Tá né? alta. Quase que eu quebrei a perna aqui, pessoal. E vamos ver o que agora? Todo? O Cima todo. pra baixo? O todo faz parte do bagageiro também, ele é integrado, né? Ah, ele já é... Ah, pessoal, ó, vou mostrar aqui de perto aqui. Facinho. Chegar lá. Ó, então como que é aqui o esquema, Rafa? Ó, Tem esse Rafa. pininho, é semelhante a guarda-chuva, né? Assim que você aperta o pininho para poder Aquele pininho de recolher. bolinha, né? Trava a Isso. bolinha. Né, também tem algumas mesas, por exemplo, que o pezinho recolhe, é um sistema parecido com esse, né? A gente tem 2 estágios, embora a gente consiga abrir, a gente não precisa pôr na trava, a gente pode abrir um pouquinho menos ou mais. Ó, Mas pessoal, na trava bolinha fica aqui, você melhor. consegue ficar meio todo e todo inteiro, né? Isso, Tá vendo? isso. Tem a bolinha aqui, ó, aperta e... Eu gosto bastante dessas bolinhas aqui, cara. É bem legal, né? Isso aqui fecha. foi uma ideia do pessoal Dona Lama. Eu fui com essa ideia, eu tinha visto no canal do Joel, Vambora Viver. Eu mandei o vídeo do Joel pra ele e falei, meu, eu quero um todo nesse esquema e tal. Daí ele falou, mas como que você vai fazer a trava? Aí eu falei, meu, não sei, vamos fazer um furo e um parafuso passante. Aí eles falaram, meu, por que você não coloca aquelas travinhas com mola e tal? E adorei a ideia, pô, ficou bem legal. O próprio Joel viu e elogiou, falou, pô, evoluiu o meu projeto já. Vocês estão vendo aí, né? Né? Vai. É assim, vai Uma somando, ideia né? vai surgindo outra, por isso que a gente gosta de sempre estar mostrando pra vocês que daqui vem outra ideia. Vai né? compartilhando e cada um vai melhorando. Vai compartilhando e... Por isso que é importante quando você pega uma ideia num canal, melhorar, mostra também. Mostra também. Não guarda pra você só não. Com certeza, não, tem que mostrar, igual a gente vem fazendo. Eu faço, vocês sabem, tudo que eu faço na Pajero eu mostro. Tá o Rafa aqui também, mesmo caminho. E a gente pode até mostrar um projeto nosso, o cara melhorar, mostrar por lá pelo outro canal e a gente recopiar o nosso, né? Reformar o nosso. Faz com a certeza. 2.0 do nosso. Faz ideia. É. Vou cortar o vídeo aqui pra mostrar uma coisa, pessoal. Adivinha o que ela tá fazendo? Tudo bom, pessoal? Olha lá, pra variar. E a Rê cuidando do bebê ali. E o Rodrigão lá da Dakar. Mini motorhome lá, hein? A gente vai passar ali e dar uma prévia ali também já já. Então, outro detalhe legal aqui do todo, que eu acho que vale mostrar, é isso aqui, ó. Ah, interessante. Que tem velcro aqui e tem velcro na lateral também. 50 milímetros, né? E tem- Aqui e aqui. Porque a gente tem umas peças que a gente fecha, tudo isso vira uma barraca desse tamanho aqui. Né? Entendi, você fica com um cômodo a mais. Um cômodo a fecha mais. lá, fecha aqui, Isso. com janela e porta. Janela e porta. As duas laterais tem só janela, que é com tela mosquiteiro, mas também fecha a parte escura. E à frente a gente tem mais uma janela com tela mosquiteiro e a porta. Muito bem. Então a gente ganha mais um cômodo. Você pode sair da Kombi no dia de chuva e entrar no anexo aqui sem se molhar, fechado, protegido de vento.
cabe a nossa mesa de camping tranquilo, então às vezes se eu quiser tá apertado para trabalhar lá, ou a Rê tá usando a mesa de lá, dá para eu colocar uma cadeirinha, ficar trabalhando aqui. Tranquilo, né? Tranquilo. E o interessante aqui, pessoal, isso aqui vocês já sabem que o Ronald gosta, o todo dele não tem pezinho, ó. A ideia é boa. Vocês viram que eu optei pelo asa de morcego na Pajero porque eu não gosto de pé. Sim. Atrapalha pra caramba, né, no meu ponto de vista. E o Rafa seguiu a mesma linha aqui, ó, lá com a empresa Nalama 4x4, né? O Nalama 4x4 fez toda a parte de ferro, quem fez as lonas foi a Electron. Certo. Que foi inclusive quem Mas a estrutura foi na lama. Na lama 4x4. Ó, pessoal, resistente. Então, assim, tranquilo pra ficar aqui embaixo dia de chuva. Bem bacana. O que mais que temos em cima? Em cima acho que já foi, né? Isso, é basicamente isso. E a placa solar que eu já comentei que ela é removível. Solta essa portinha aqui e puxa pelo lado de lá. Ela sai tipo uma gaveta pro lado de lá. Dá pra ver o trilho aqui, ó. Aqui certo, ou aqui. Certo. Eu vi ali, ó. Tem um trilho ali, pessoal, ó. Aí ele puxa, ela saca todinha pro lado de lá. Você pode pôr ela no chão, né? Isso. Ele pode parar a Kombi na sombra e jogar a sua placa no sol. Isso, exatamente. Perfeito. Ficar esquentando lá dentro. Projeto perfeito. Né? E vamos ver aqui dentro agora, hein? Aqui, melhor parte. Aqui é a parte da Dona Rê, né? Quer falar sobre o fogão, Rê? Não, Rafael, explica que montou tudo. Elas estão só comendo as duas ali, ó. Então só sobrou pra nós hoje fazer o vídeo. Fogãozinho Venax, show de bola, todo mundo conhece. Quem não conhece pode ir na fé, que é bom, né, Rafa? Forninho. Já rolou até uma esfirrinha que a gente esquentou aqui hoje, né? Hoje nossa comida hoje foi esfirra. Cedida pelo Giramundo Aventura. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Aí ele tem esse esquema clássico, né, que o pessoal faz de tirar o fogão. Mesinha na dobradiça aqui, né? Isso, a gente colocou uma de cada lado de apoio e a tampa também, se a gente soltar, já vira mais uma mesa. Já vira mais uma mesa. É sempre bom ter bastante apoio, pessoal, né? isso aqui é diferente que ele fez, hein? A galera geralmente faz de um lado só, né? O Rafa fez uma daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E outra daqui. Então, ó, tudo no dobradiço. Ele consegue abaixar de cá, abaixar daqui, né, Rafa? Pelo que eu entendi aqui, e fecha tudo pra lá. Sim, show de bola. Uma gavetinha embaixo. É o nosso paneleiro. Olha lá. Olha lá, pessoal. Aqui vai o principal aí do fogão, né? Sim. Show de bola. E deixa eu mostrar aqui, pessoal. Rafa, corrediça, cara. Eu vi que você colocou bastante aqui, né? Isso, eu quis deixar bem reforçado. Olha, ele colocou duas embaixo, pessoal. E quatro do lado de lá atrás, ó. Então o fogão pode sentar em cima aqui. Olha, ficou muito forte. Pode forçar aqui, ficou demais, hein? Eu quis deixar bem forte porque não é só o peso do fogão, né? Quando você tá com uma panela cheia de água, né? Porque tudo bem, você vai fazer um feijão, mas feijão tem muito líquido, por exemplo. Certo. Aí você tem mais uma com arroz. O arroz você também enche de água, então tem que aguentar peso, né? Sim. Querendo ou não, tem que ficar bem robusto, né? Então é super dimensionado, tá pra aguentar bem tranquilo mesmo. Resolvido. Você vai ter fogão aí pendurado o resto da vida, né? E agora vamos ver dentro ali, pessoal. Aqui dentro, vamos lá. Assim, aqui, pra melhorar um pouquinho. Iluminação LED, ó. Sim. Show de bola. A gente tem essa outra aqui que dá um climinha. Essa amarelinha aí fica gostoso pra caramba, né? Até pra dormir, se quiser dormir com a luz menor, né? Sim, e ela ilumina até bem, dá pra ver tudo. Não dá pra pegar e ler um livro, coisa assim. Sim, mas é o suficiente pra durante a noite, você quer pegar alguma coisa na geladeira, aqui você consegue tranquilo, né? Consegue ver tudo, né? Tem mais uma linha aqui de LED. Isso, esse eu tô precisando trocar, ele acende aqui, mas ele queimou. Preciso trocar. Normal, eu tô com a minha lá também, tem umas... a minha começou a queimar as bolinhas do LED, tá com umas 5 queimadas já, daqui a pouco tem que trocar. E aí temos aí frigobar. Isso, é um Brastemp Retrô, mas eu troquei o compressor para 12 volts. Fez a inversão para 12 volts, né? É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Tem 75 litros, né? E o legal é que ele é do tipo que tem o freezer, né? Também, né? Tem a geladeira. Já tem o freezer em cima ali, pessoal, ó, bem bacana. Já tem aqui, ó, compacto para não cair, né? Isso, então fica legal para viagem. Se latinha de cerveja aqui, né? De refri, ó. Isso. É bem bacana. E o legal também é que eu fiz, falando dessa mesa que o pessoal não costuma fazer, que você comentou, ela tá numa medida que quando ela tá aqui dentro, mesmo com o fogão fechado, eu consigo abrir o frigobar abre por baixo dela. Entendi. E essa gaveta abre por cima. Ah, ele tem mais uma gaveta, ela pessoal. passa aqui, ó. Eu achei que era só um acabamento. Um acabamento, não, uma gaveta. A nossa gaveta secreta, a gente não colocou puxador pra ninguém saber. Não contem pra ninguém que tem essa gaveta, hein? Segredo aqui, hein? Segredo. Só nosso, hein? Só nosso. Só nosso. Aí pia com filtro ali em cima, pessoal. Ó. Né? Torneira e já é torneira de água de uso geral e água filtrada, né? Água filtrada também, as duas, né? Tá usando bomba... Uma bomba de 3.0 GPM. Aguenta de boa, tranquilo, de boa. Tranquilo. Ela é forte, né? 3.0 às vezes o pessoal pensa que gasta muita água e realmente gasta, só que essa a gente comprou, é um modelo que ela permite que a gente abra só um fiozinho. Entendi. Então se a gente precisar, a gente tem muita pressão da água, mas se a gente quiser, a gente pode abrir só um pouquinho. Dá uma regulada. Ela não fica dando aquelas engasgadas. Não engasga e economiza água, né? Economiza água, né? Embaixo é... Aqui é a nossa mesa. É só a mesa ou também, tem armário? Tem armário também, ela é a essa mesa ficou legal. Ele usou esse sistema, galera, ó, com essa dobradiça aqui, ela é bem reforçada. Eu gostei
Gostei disso aqui, hein? Meu, a gente tá usando em tudo, cara. Gostei disso aqui. Eu coloco o notebook pra trabalhar aqui e tudo, não deu problema nenhum. Até agora tranquilo não pra trabalhar, né? E aqui também é o nosso botijão de gás. Ah, ele deixou ali, pessoal. Ficou bacana, bem hein? preso. A gente colocou uma cinta nele que vai presa nas paredes laterais. Botijão de 5 quilos, né? 5 quilos. E além do mais, eu também fiz essa prateleira com esse furo. Olha lá a bomba que lá, eu venho pessoal. e encaixo. A bomba tá lá no É fundo. uma 42 séries? Não lembro o nome do modelo. Não, não é não, porque ela é maior. Eu tenho a 42 lá, mas tu é maior. Legal essa bomba. Essa é de 3.0 GPM. Aí amarrou o botijão na cinta ali, pessoal, Isso. ó. E ainda fiz essa prateleira que trava ele também, que eu encaixo ela por cima. Ela tem aquele sistema que são umas Tem uns roldaninhas. trinquinho aqui, clica. pessoal, ó. Ele trava lá no fundo, trava aqui, já é mais uma segurança pro botijão, né, Rafa? Esse botijão não tem como correr daí, não tomba. Não, já corre. foi feito. Kombi off-road, né? Tem que pensar, Vocês né? estão A vendo? Kombi É vai- lógico. Não vai ser uma Kombi pro passeio comum. Ele tá De vez em quando ela preparando vai toda dar a Kombi. uma ela, gingada. ela vai gingar tudo aqui, vai dar tranco, né? Então quanto mais a gente conseguir deixar tudo firme, melhor. Muito preso. Aí em cima você tem mais uma linha de armáriozinhos ali. Isso, os armários aéreos, né? Ficou bem bacana. Tem um Atrás também. bem grandão aqui, Ficou bem gigante, fundo. né? Ficou fundo. Pessoal, tem mais de 1 metro aí praticamente aí de armário pro fundo aí. Sim, E do lado de cá pequenininho. também, mais um aqui do lado de cá. A cama é aquele sistema, né, de puxar o banco aí. Isso, né? Eu só não usei aquele esquema de usar ferro. Eu vi consegui que você fazer pôs umas tudo rodanas madeira. aqui embaixo, né? Isso. Pra facilitar aí a puxada, né? Sim, sim. Mas no fim das contas ficou tão leve que eu quase não arrasto Quase que mesmo. não arrasta. Né? Só na puxada assim ela já termina vindo junto, né? Tem uma travinha aqui, uma trava de cada lado atrás, Certo. né? Aí eu só grudo aqui a... É o básico de Kombi aí, né? Tem que Básico, puxar um encosto, né? E o encosto já vira colchão. E aí ela tem 1,80 por 1,20. Ficou ótimo, ficou ótimo. Espaço ótimo. Aqui a gente tem um baúzão. Baúzão do edredom. Ó, Cabe um monte de Esses coisa. baús ficam fantásticos, né, cara? Boa. Fica profundo. Cabe muita coisa dentro dele. E como que nem eu fiz a prateleira ali no ajuste, aqui também tá no ajuste. Eu ó. vi ali, passa Passa aqui um dedo ali, tranquilo. passa tranquilo, sem risco de machucar. Sim, aqui é o nosso nível da caixa d'água. Certo, Você vê que a gente tá com a caixa d'água cheia. A gente encheu assim que chegou aqui. certo. Usamos pouca água e ele ainda tá considerando 100%. Considerando 100%. Controlador de carga MPPT. Quantos amperes? Esse é 30 amperes. 30 São amperes, com a placa 270 lá tá sobrando ainda, tá? Isso. De bom tamanho, né? Tá tranquilo, ainda dá pra gente colocar mais uma plaquinha Tem um pouquinho mais menor. luzinha lá atrás, amarelinha. Isso, dessas mesmas aqui. Essas ligam lá por trás mesmo. Mais um outro armário ali. É o nosso guarda-roupa, né? Principal. Show esse de daí. bola, esse armário aqui é a ideia que eu tenho, que eu tô lá na Pajero, pessoal, os últimos vídeos meus aí que a gente mostrou a Pajero. Olha que ideia fantástica, exatamente isso aqui que a gente vai fazer lá, naquele espaço que a gente deixou Vai lá. ficar muito legal. Pra viu? organizar a roupa ali, fica bom demais, né, velho? Fica ótimo, fica ótimo. Dá e sobra, dá muito espaço isso daí. Outra coisa interessante que o Rafa fez aqui, pessoal, é a passagem da cabine, ó. É. Então ele consegue vir pra cá, que é o que a gente sempre fala aí, visando segurança. Você tá dormindo aqui, você precisa dar uma corrida, meu, não precisa nem levantar os dois, né, Rafa? Levanta um pra dirigir e você tá ali Sim. na direção já. E não só isso, né? A gente que gosta do off-road, a gente vai acampar em lugares que às vezes vai ter lama. Né? Às vezes não dá nem pra descer, né? Às vezes tá chovendo muito, em vez de você ter que sair, pisar na lama, voltar, tira sapato, ou entra com o sapato e fica tudo cheio de lama, não, já fica daqui pra frente. ali, Já fica tranquilo. bem tranquilo. Climatizador, segura legal. Sim. Você optou ele na frente ali porque foi o espaço que sobrou pra você ou Não. porque... Não, Sobrou mesmo. Eu quis deixar na frente mesmo, porque normalmente se eu tiver dentro da Kombi de dia, eu vou estar dirigindo, né? Se eu tiver com ela parada, provavelmente eu vou estar fora dela, curtindo algum lugar, Certo, coisa certo. assim. E à noite já tende a ser mais fresco. E como o sol fica, não fica, no meu ponto de vista, fica até melhor lá na frente, você só... Porque tem o difusor ali, você só direciona ele pra trás aqui. Sim, e a gente Ele já não fez vai o te fazer teste. mal o ar, porque não vai ficar pegando no seu nariz. Sim. Né? Vai vir do pé pra cima ali, então vai mais que circular o ar, né? E não sim. jogar direto em você. Sim, a gente já fez o teste. E claro fica que- útil ali, né? Pra você dirigir. Sim, Fica sim. útil. E colocando ele com a força mais forte, ele vem pra trás numa boa. Dá pra sentir ele na cama numa boa, não incomoda. Não incomoda. Não é fraco. E uma coisa legal também de reparar aqui na passagem é as duas alavancas ali. Você viu que tem duas alavancas? Ó, pessoal, tá chegando, hein? Tá chegando, né? Então tá bom, Rafa, é isso aí. Foi legal você ter apresentado aí a Kombi pra gente, né, isso pessoal? aí, é 4x4. É 4x4 e pronto. Né? O que Valeu. mais tem pra gente mostrar? Ah, uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui é fundamental, pessoal, ó. Grade. Isso aqui logo eu tenho que fazer lá na Pajerosa também. Você consegue abrir a janela? Dá pra abrir ela aí por dentro, Rafa? Você Dá, fechar a dá. porta? Não dá, né? Não, Fechar sem um fechar a pouquinho. porta não. Mas eu dou É só um aqui. pouquinho, pessoal, ver. Olha que fantástico isso aqui, pessoal, ó.
Show de bola, né? Abre ali, ó, fechou a cortininha. Você pode parar em qualquer lugar, até mesmo no estacionamento. Você para, você tá numa praia. Sim. Né? Você quer... Ah, tô na praia, o carro vai esquentar demais. Quando eu voltar tá quente. Pode deixar aberto aqui, pessoal. Grade firme aqui, né? Firme. Se não quiser, se quiser só deixar ventilando, ainda quiser uma privacidadezinha, fecha aqui. Ainda assim o vento passa, né? Fica muito legal, né, pessoal? Aí o pessoal não olha dentro e também Sim, não enfia a mão, não vê o que tem lá dentro. Tem uma luzinha aqui que acende no automático, que eu já tô de olho numa luzinha dessa. Sim. E ela... Carregamento solar. E uma coisa que eu gosto dessa luz é que a gente não precisou passar fio de dentro pra fora, porque a bateria é dentro dela, tudo dentro já dela. É no solar, né? Ela tem um painelzinho solar dela mesmo, né? Show de bola. Aquela também tem que ser escuro. Tem que ser... Olha lá, pessoal. Acendimento automático. Olha que né? da hora. Olha lá. E aí é até legal porque é uma segurança, né? Eu tô pensando na Pajero, uma dessa, porque é até segurança. Você tá deixa dentro do carro. ela do modo que ela fica desligada, né? Olha lá, ó. Chega alguém passando no seu carro aqui que ele não é sapiado, a pessoa já tem sensor assusta de um presença também, né? Ela tem 3 modos, ela tem um modo que ela acende bastante, tem um modo que ela fica sempre acesa fraquinho e quando a pessoa chega perto ela só brilha mais. E tem um modo que ela é tipo econômica, ela fica meio acesa sempre também. Luzinha bastante, bem bacaninha. Sim. Eu tô vendo aqui, todo você enrola por aqui, né, pessoal? Isso, acho que tem essa... A alavanquinha. O encolhedor dela, a maquininha ali do lado. A maquininha lá embaixo, da hora, hein? O que mais que temos aqui fora? Por cima, nós vemos de cima pra baixo, nós estamos no meio, né? Isso. Pneuzão, colocou na frente. Step na frente. Tô tentando evitar de ter que colocar um radiador aqui, espero não precisar. Certo. Você tá com que motor lá? Tá com 1600 a ar injetado. Certo. Aí eu quero tentar manter esse motor. Vamos torcer para não precisar mudar para um AP, para não ter que adaptar radiador. Mas se eu tiver que chegar nesse nível, eu ainda acho que não vai ser aqui na frente o radiador. Acho que vai ser dá pra fazer outro esqueminha, né? Outro esqueminha. Na verdade é um protótipo, né? De Kombi 4x4. Isso. É o protótipo porque é o primeiro, né? Na verdade é o segundo, né? Kombi. Sim, é o segundo. Pra quem não sabe da história, depois vocês vão lá no canal Giramundo Aventura. Já se inscreve lá, dá uma geral no canal dele, tem conteúdo bom demais lá, estilo mais ou menos o meu canal lá e da Ju. Bastante roteiro turístico, né? Sim. Muita aventura, trilha, corrida, cachoeiras. ele faz corrida também, corrida de montanha ali, trail run. É fantástico o canal do Rafa, dá uma geral lá, pessoal, que tem muito conteúdo. E tem a primeira Kombi 4x4 do Brasil. Que a primeira é assim, tudo louco, né? A primeira Kombi 4x4 do Brasil já era do avô dele, né? Isso, o avô que fez. Eu já fiquei sabendo dessa história. Então é família de doido. E a segunda vai ser do neto. Tá vendo? E o meu neto vai fazer a primeira Kombi 4x4 elétrica. Elétrica. Aí, ó, tá vendo? Porque E vai assim estar mais viável e até assim lá. vai. Então nós vamos começar essa brincadeira aqui. Por fora acho que é isso, né? Acho que é isso. É meio resumindo, é um meio básico de Kombi, com algumas coisas que eu achei bem legal que o Rafa fez. As abinhas do fogão, que a gente não vê quase em nenhuma Kombi. De abrir dos dois lados e ter uma mesinha a mais dentro da Kombi. Tem um diferencial aí na dele, gostei bastante. E agora vamos pra baixo dessa Kombi, né? Vamos ver o diferencial. Você falou que tem um diferencial, vamos ver o diferencial. Vamos ver o diferencial. Então agora é hora de, com muito custo, nós vamos aqui pra baixo. Olha aqui. Eu não vou nem perguntar muito, pessoal, porque o Rafa já sabe o que ele fez aí, ele vai explicar pra vocês. Olha só. Vale falar que o projeto é da Equipar Off-Road, né? Que é uma empresa especializada em projetos especiais para 4x4. Certo. Eu até brinco, né? Parece algo muito grande para uma Kombi, realmente, para uma Kombi muito grande. É peso pesado, olha. Mas isso é uma miniatura do que eles fazem nas Cherokees, nos JPX da vida, eles fazem isso. Pra eles foi um negócio bem simples, né? Tá certo que tá fazendo as melhorias, porque tá em fase de ajuste, né? Agora, fase de né? Teste, ajuste. Legal. Direção hidráulica, Rafa? Ainda não, mas ela tá pronta para receber eletrohidráulica. Né? Eletrohidráulica. Que ela é hidráulica, mas o acionamento da bomba é elétrico. Certo. A caixa da HR não tem folga. Certo. Já resolvemos a questão da folga. O eixo aqui com o diferencial é da Cherokee, mas a coroa e o pinhão que vão lá dentro tiveram que ser feitos especialmente para esse projeto. Eles foram feitos robusto, no padrão do da Cherokee, mas com a relação de dente do traseiro da Kombi, porque tem que ser igual, porque senão as rodas vão girar em velocidades diferentes, não é bom. Entendi. Né? Roda livre não tem ainda por enquanto? Ainda não, mas vai ter no futuro. O seu cilindro o hidrovácuo veio pra cá? Veio pra cá, ele normalmente fica preso no quadro da Kombi, ali no meio do quadro. E ficou bom porque ficou um lugar aí que não vai nem bater, né, cara? Sim, e no futuro a gente vai fechar um peito de aço aqui, até pra proteger a pré-caixa aqui. Sim. Né? É que a pré-caixa ficou aqui na frente, pessoal, ó. Isso, a pré-caixa da Kombi já é aqui, só que ela é outra, né? Essa também é da HR. Certo, e a barra vai até lá. Vai até lá. Sim, essa barra ela tem um sistema de abrir e encolher,
Porque quando o nosso eixo eixo vai articula, mexer, né? ela tem que acompanhar, né? Se o eixo desce, ela vai abrir, se o eixo sobe, ela dá uma encolhidinha. É, ela tem que ter isso. Sim, Interessante o sistema, né? sim, bem legal, né? Porque vai movimentar tudo aqui, uma hora vai virar pra cá, outra hora vai virar pra lá e vai descer, então ela vai fazer esse movimento ali, ó, as estrias. Valeu. Ela vai trabalhar dentro dessas estrias aí, ó, indo e voltando. Né, Rafa? É isso, né? Isso mesmo. Então tem um bom campo de trabalho aí, né? Pra poder mexer a suspensão. Sim. Aqui toda a parte de cima, onde tinha as fixações originais do eixo, eles arrancaram. Aqui foi feito um reforço, né? Foi feito Essa um reforço. parte de cima aqui é reforço. Isso é um reforço e ao mesmo tempo também já é o suporte Já da caixa. serviu pra... Né? Entendi. E aí eles criaram esses suportes da mola. Aqui a fixação, eles usaram algumas partes, a furação original da Kombi, e tudo isso já é peça que eles fabricaram, a parte da mola, toda essa parte aqui de cima aqui foi criação Ô Rafa, do e pessoal da aqui Equipal. na caixa de direção, eu vi que eles fizeram uma adaptação aqui. Então, isso já é o da Kombi, na verdade. Já é da Kombi, né? Mas eles onde fizeram um encaixa reforço, né? Esse reforço já é a peça que eles inventaram. Pessoal, dá uma olhada, a empresa não tá sem dó de material pra produzir, né, Rafa? Não, sem dó. Olha a espessura dessa chapa aqui, pessoal. 5, 6 milímetros aqui, ó. Tem que aguentar, né? Cara, esse tá o monstro. apoio da mola, essa peça aqui, tudo isso aí é peça que eles que produziram. Olha a espessura da chapa, pessoal. Off-road. A empresa não tem dó não, hein? Estão fazendo pra valer essa combosa. Tem que funcionar, né? Ô Rafa, e amortecedor? O que ficou aí? Da Kombi mesmo, por enquanto? Da Kombi mesmo, por enquanto tá da Kombi mesmo. Na frente eu tô achando que vai ficar esse. Na verdade esse daqui é o amortecedor traseiro da Kombi que veio pra frente. Veio pra frente. Né? As molas a gente vai mudar, a gente achou que ficou um pouquinho mole essas molas, a gente vai dar uma trocada. Certo. E na traseira também a gente vai trocar o amortecedor e a mola. Aí estão sendo feitos especiais, porque a gente manteve o amortecedor traseiro da Kombi inicialmente, e um kit de mola que a gente colocou, que é até um kit bem legal, mas infelizmente terminou cedendo, que não funcionou tão bem para o nosso projeto. Então a gente está trocando tanto o amortecedor quanto as molas, vai vir agora um aí testando, novo. andando, acertando, né? Vai ser aquele tal de vai e vem para oficina, pessoal, que você já sabe aí, um projeto desse aqui não é do dia para noite que fica pronto, não. Até por muito isso estudo, né? Muito teste. Tem uma pergunta que me fazem muito: quanto custou tudo isso? E eu falo, eu ainda não sei o valor. Não tem como, né? O pessoal falou, a gente só vai passar o valor quando a gente souber todas as peças exatamente, né? Quando tiver tudo pronto e testado. Aí eles vão saber dar um valor. Porque se eles dão um valor em cima do que tá aqui hoje, a gente já sabe que vai trocar essa mola, sabe que vai trocar a mola e o amortecedor traseiro, já furou esse valor que foi até aqui, já furou. É porque na verdade, lógico, já tem a referência do equipamento, né? Já tem lá a mola, a especificação, tudo, só que no off-road mesmo, no dia a dia, no peso da casinha todo lá dentro, caixa d'água, então tudo pode mudar. Então exatamente. É o tipo de projeto que vai, testa e trabalhar em cima dos testes, né? Sim, exatamente. Então não tem como ter um valor, com certeza. E quando tiver 100%, falou, ó, tá zerado, é isso mesmo. Que é aí que vai ter o valor. Exatamente. Mas ó, pessoal, ó, pneuzinho Mood aí na combosa, que hora que tá aqui? É um aro 15, é a roda da Ranger ou da S10, né? Certo. E o pneu é um MTR, que ele é um misto, mas ele é mais pra terra ele do é mais que pra terra, asfalto, né? Por isso que ele dá pra ver que ele é bem off-road, né? Bem caroçudo. A medida dele é 215/75 e roda 15. Certo. E vamos mais pra cá, vamos ver esse carro inteiro aqui embaixo. Aqui a gente tem uma das nossas caixas d'água, a gente tem uma de cada lado. Eu tava com preguiça, mas ele fez eu deitar aqui no chão já, ó. Vai ter aí, agora vamos até o final, sujando tudo minha roupa, pessoal. Vai falar que vocês não querem ver o cardan. Como é que vai mandar a força do motor lá de trás pra roda da frente? Vocês estão vendo, né? Eu já tô sentado aqui na grama. A Ju tá ali dando risada. Ela tá rindo de mim, olha lá, ó. Parei de comer. Parou de comer, comeu tudo. Então vamos aqui, Rafa. Caixa d'água, vamos começar daqui pra lá. Isso. São caixa d'água de 40 litros. Que material que é esse aqui mesmo? Porque eu nunca lembro o nome. Eu acho que é polipropileno, polietileno, alguma isso coisa mesmo. assim. É a caixa d'água de motorhome, ela né? tem quebra-onda, isso mesmo. Feita por uma dessas empresas que costumam já ter os modelos próprios pra Kombi mesmo. Você já fez o suporte aqui parrudo também pra caramba. Quem fez também foi na Lama 4x4. A mesma empresa do bagageiro, mesma empresa do bagageiro. Chegando lá, se você jogar um projeto na mão deles, os caras desenrolam, né? Algumas coisas, sim. Bacana, tem conversas. Se tiver um projetinho diferente aí, pessoal, tá aí uma empresa pra trabalhar com você pra fazer a ideia. O que eles já fazem, assim, por exemplo, eles fazem bagageiros para diversos carros. Então, eles já têm muito conhecimento na parte de bagageiro. Se de repente tem um carro que eles não fazem, tranquilo para eles fazerem. E algumas outras coisinhas diferentes também, como eu pedi para eles, preciso de um suporte de caixa d'água. Você já tá fazendo tudo com eles também, não custa nada os caras dobrar uma chapa para fazer o outra, né? Uma vez que tá feito, tá bom, ainda vai ter um upgrade aqui que a gente vai fazer umas chapas para proteger mais e tal. É legal também porque também outros bombeiros que quiserem podem ir lá e comprar, depois que a gente já fez esse
certeza. modelo, Já vai né? ter Pode pra fazer vender, já tá tudo. gabaritado, fica mais fácil pra eles. Né? Exatamente. É uma Aqui, ó, caixa de quantos litros? 40 litros. 40 litros, Aí a gente tem duas, então 80 litros no total, né? Ah, bom Aqui é o demais. biquinho de engate rápido para abastecer. Certo, e abastece e aí você tem que ficar olhando o nível lá ou ela tem um ponto de ladrão? Ela tem um ladrão. Tem um ladrão, né? Então começou a vazar, você sabe que tá cheio. Sabe que tá cheio. É o melhor sim. sistema que tem, né? É. Aí, pessoal, a caixa d'água e aqui já sai a mangueira, já vai lá pra bomba dele que tá do lado de lá, ó. Isso, essa mangueira é a que Vai liga até as lá. duas caixas d'água. Aqui sai Ah, pra essa bomba, aqui interliga, a de lá tá na né? outra caixa, né? Tá na outra caixa, que Muito fica bom. mais perto ali Muito dos bom. armários. O que é esse monte de ferro aqui embaixo? Monte de ferro. É o cardan, né? Eu vou entrar pelo outro lado. Vamos do lado de lá, olha. Ah, Fica aqui, amor. eu fico daqui ou eu fico? Eu vou ficar lá que eu gosto de ficar com ele, ele é meu amigo, nós vamos ficar junto. Então Vamos- fica não, com o vamos outro. junto. Vamos Vamos junto. junto. Vamos junto. Nós vamos deitar aqui. Será Tá que- todo mundo de camisa branca hoje, ó. Tá, É. beleza. Eu vou sair daqui tudo cheio de grama. A minha já tá começando a ficar camuflada. Não, não, o Rafa já tá, agora Mas vai é ser minha feita vez. pra isso. Eu vou de lá, eu vou de lá. Vai de lá. Eu vou do lado de lá que senão não vai dar pra mostrar. Eu falei. É até legal você entrar Ah, pelo as outro meninas lado, aqui tá dando risada da gente, pessoal. né? Vamos lá. Esse aqui é o meu formigueiro particular. Ó, tá vendo só, né? Já começou no off-road assim. É mata, né, cara? A gente vai pra mata com esse carro aí, então Né? tem que ter formiga. Então, esse aqui é o nosso cardan, Certo. né? É ele que pega a tração do câmbio e leva até lá na frente. O câmbio aqui é original da Kombi. O câmbio é um câmbio de Kombi, mas ele foi mexido, né? Ele foi feito pela W-Blaze 4x4, Certo. que é uma empresa lá do Pará, que eles fazem um kit de Fusca 4x4. Certo. E ele já tem tudo. Pra quem quer um Fusca 4x4, ele já tem o kit completo. Você pode comprar umas partes ou ele completo. E como eu vi que eles já tinham esse esquema, que é a caixa de câmbio, com essa ponta a mais, que é a caixa de transferência, onde a gente liga e desliga Certo. a tração pro cardan, eu conversei com eles e falei, meu, vocês montam um desse tipo com câmbio de Kombi? Montaram e tá aí. E tá aí dando Né? certo. Aqui em cima, né, é como já tem nas Kombis, Eu tô vendo. é a marcha, e aqui, que a gente ainda não ligou, mas é onde liga e desliga o 4x4, é onde vai ligar na alavanca lá na frente. Né? Certo. Né, puxa, empurra, ele liga e desliga o 4x4. Certo. Né? A gente teve que fazer uma modificação aqui, cortar para passar o cardan e fazer esse reforço, né? Você vê que tem uma janela que foi Uma janela construída aqui, aí. sim, dá pra ver aí. Né? O cardan... E esse aqui, eu tô na dúvida aqui, Rafa. Esse aqui já tinha esse rebaixo aqui? Não, ou não? Tem que fazer, foi né? feito isso para passar, né? Aqui na verdade o ferro vem O direto. ferro vem direto, né? Eles cortaram e fizeram um baita de um reforço, ó. Isso, para poder passar o nosso cardan. O cardan foi feito pela Dutras Cardan, que é uma empresa lá de Guarulhos também, perto da Equipar Off-Road, já trabalha com a Equipar Off-Road. Já são parceiros lá, né? Sim, aqui eles colocaram um É rolamento. legal que dá pra fazer um projeto tudo com as empresas sincronizadas, uma com a outra, né? Fica mais Se- fácil de Se trabalhar. eles já estão acostumados a trabalhar juntos, né? Pra que eu ficar inventando de Sim, fazer com outros, né? Com certeza. E aqui é a segunda parte do cardan, que ela articula pra cima e pra baixo, e ela também abre e Pessoal, ó, contrai. vou mais pra frente aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o mesmo sistema lá da frente, da barra de direção, tem Isso, aqui, né, tem Rafa? aqui. Ele também abre e contrai pra acompanhar o movimento do eixo, né? Top. Aí você vê aqui, Tem que trabalhar junto. tem esses bracinhos Então, aqui. esses braços aí, o que é, cara? Eu tava olhando ali, é um amortecedor? Não, é pra conseguir fazer o movimento, né? Que essa entendi, suspensão ela foi entendi. feita pra copiar o solo. Sim, então Né? ela vai trabalhar ali junto, lá naquele bracinho lá na frente. né? Isso. Tem um de cada lado embaixo e tem em cima aqui também, Em cima, mais mais dois por menores. cima, pessoal, ó. Né? Interessante, hein? E isso também já faz parte da criação da Equipar Off-Road. Ficou bonito. Você vê aqui, dá pra ver claramente do lado de cá, ó, que ela vira pra todo lado ali, né? Ela tem um isso. movimento. É um sistema que chama Uniball. Poderia ser uma bucha ali, né? Sim, Aquele esquema que sim. viria É. um cilindrinho na ponta dessa barra e uma bucha de borracha. Mas ali já é o suficiente, pro ângulo que tem já é o suficiente. Isso, né? eles preferiram usar esses Uniball para ter mais movimento mesmo, buscar mais o chão. Certo. E isso me dá uma vantagem, que as pessoas falam, pô, mas vai torcer toda a carroceria levar a Kombi pro off-road. E na verdade não, na verdade essa suspensão ela busca muito mais o solo do que uma Sim, com certeza. suspensão original. Com certeza, ela vai trabalhar muito mais, com muito mais folga, né? Muito mais espaço, né? Sim, exatamente. Maior alcance, né? Na É. verdade, a palavra certa é isso. Ela vai É. ter muito mais alcance, né? Isso, não que não vá torcer a carroceria, mas pra torcer, meu, essa roda tem que estar tem muito que pra tá baixo. Muito pra baixo, muito pra baixo. Né? A gente já fez alguns testes e ela abre bem mesmo, viu? Antes de começar a torcer, eu tenho que estar meio que no veneno de fazer uma trilha, Sim, que não com é o certeza, caso. não é o Eu quero caso. mais fazer é expedição. um né? motorhome, né, na verdade, né? Sim. Não deixa de ser um motorhome. A gente tá colocando 4x4 pra poder ter Chegar mais nos lugares facilidade mais de chegar nos lugares remotos, remotos, né? Mas não vou ficar enfiando em trilha de verdade. O carro né? não é pra isso, é a casinha deles, né, pessoal? É igual a gente fez com a Pajero lá. A minha Pajero não é pra trilha também. Tanto é que Sim. tá com um pneuzinho
é normal lá ter, e é um carro de passeio para superar os possíveis obstáculos. Mas isso esse aqui vai mesmo. superar os obstáculos monstro, pelo jeito, né, velho? É, pronto, ficou bem bacana. Freio a disco, né? Freio a Nas disco. 4 ou só tá na dianteira por enquanto? Por enquanto só na dianteira. O freio veio do Troller, esses discos aí. Certo. E na traseira ainda tá o tambor original da Kombi, mas no futuro vai ser disco Mas também. disco também, né? É. Certo. Vamos ver mais aqui, pessoal. Eu vou sair daqui de dentro, de baixo. Pra nós vamos agora? Não quer ver a traseira? Vamos lá agora. Suspensão traseira. Ah, suspensão, né? É, você não vai deitar de novo? Tem que deitar? Nossa, pessoal. Tem uns amigos que... Tem uns amigos que é melhor não ter, pessoal. Vocês são doidos. Olha, ele tá... Mas Onde o ele tá pessoal lá não- já? Vocês não querem ver a suspensão traseira? Olha lá, Querem ver? vamos ver, Não pode vamos ser ver. assim, não. É que eu tô bem preguiçoso hoje, cara. Olha Vamos aqui. lá. A gente manteve essa parte original da Kombi, né? Essa aqui, né? Isso, esse braço aqui e o facão que é essa Certo. parte mais achatada. Facão eu manjo, hein, cara. Eu tive 4 Fusca, mano. Então, a diferença é que ele recebeu um corte aqui, tá vendo? É, eu já vi aqui, porque Pra o facão normal, ele... Pessoal, pra quem não teve Fusca aqui, ó, esse aqui é tipo uma mola. Aqui dentro vai um eixo, Isso. vai até o meio, mais ou menos, lá do carro. Isso. E ele tem 2 pontas estriadas, né, Rafa? Isso. E ele trabalha assim, fica as 2 estrias presas, É. e aí desce aqui, ela trabalha com mola. Isso. É como se fosse uma mola, né? Uma É, barra chama de torção, né? Perfeito. Barra de torção. E desce isso aqui. Aí o que acontece? Aqui, ó, eles fizeram o corte pra descer mais, né, Rafa? É, isso mesmo. Mas também tem isso, como você explicou. A ponta estriada encaixaria aqui no meio, bem aonde a gente cortou. Certo. Ou seja, essa não tem mais a barra de torção. Ela tem uma barra como se fosse uma guia lá dentro, Certo. mas não é mais a barra de Não é torção. barra de torção. Mas ela tá travada em algum lugar no meio? Então, tem como se fosse só um eixo Reduziram, agora. né? Reduziram ela, como se fosse uma barra de torção reduzida. Isso, só que ela não faz mais o efeito de mola. Hoje Certo. a mola é toda a mola espiral que Entendi. tá... O facão ficou mesmo pra fazer a função de segurar. Isso, e fazer um movimento. Segurar Aí ele ele no recebeu esse movimento. recorte para aumentar o curso dele, que normalmente ele é reto. Ele não tem esse recortezinho do facão. Deixa eu mostrar aqui. Chega ali na a mola ali, ó. E a mola aí... Tá meio escuro, mas tá ali, ó. Deixa eu ver se eu dou uma clareada aqui. Ó, pessoal, agora dá pra ver direitinho aí. Então, nossa, Rafa, fizeram um reforção lá também, né? É, pô, tá, tem que ser bruto, A né? parte vermelha lá, pessoal, ó, tudo o suporte da mola. Isso. E a mola aqui tá original da Kombi? Não, essa mola, ela é uma mola especial para off-road, Certo. mas para o caso desse daqui, ela deu uma cedida, né? Já tá fazendo uma outra mola e um outro amortecedor também para conseguir levantar ela de novo. Certo, certo. Mas o sistema já é basicamente isso. Essas alterações que a gente fez no facão e tal, já é basicamente o que vai ficar, só vai mudar realmente Só as resistências aí e acertar os últimos pontos, né? Isso mesmo. E aqui também tem um outro detalhe importante, que é o nosso semi-eixo. Semi-eixo, né? Essa barra prateada aqui é o que dá tração do câmbio para a roda de trás. Certo. E normalmente os semi-eixos da maioria dos carros já é algo que não é muito forte, né? Se você levanta a roda girando, quando bate, ele costuma estourar. É, eu tô vendo ali que ele ficou parrudo, cara. É, então, é uma das especialidades também da Equipar Off-Road, além dos projetos que eles fazem, esse também não deixa de ser um projeto, mas eles fazem semi-eixos para carro de arrancada e para off-road que, meu, são quase que indestrutíveis. Indestrutível. Eu tô vendo aqui, tá todo bonito o sistema ali, ó. Vocês estão vendo brilhando ali, né, pessoal? É, olha o tamanho da bolacha que tem ali, ó, que tá preso os é. parafusos. Nossa, show de bola. Tudo parafuso de aço com cabeça Allen, ó. Isso. Bem diferenciado o trabalho dos caras aí, viu? É. E é legal falar também, se por acaso, que nem Kombi quebra muito semi-eixo, né? Porque o curso original da suspensão é curto, você levanta a roda, quando baixa, bate, estoura o quebra. semi-eixo. Se quiserem, ele faz também esse semi-eixo para quem tá com a suspensão original, não é só para quem tá montando uma Entendi. suspensão Dá off-road pra como a fazer um minha. upgrade num carro comum também, Comum né? também. Olha lá, pessoal, ó, o cardan ali, a cruzeta, ó, que legal. Sistema bruto ficou, né? É, Ô, Rafa, ficou. esse cardan, qual que é mesmo? Cherokee que foi, né? Não, o Cardan, algumas não, né? peças dele são de F350 e outras partes foram construídas, né? Foi a Dutra Cardan que fez. Certo. Então, se eu não me engano, tipo a cruzeta, o rolamento rei aqui, da F350, mas os tubos, algumas outras partes foram construídas para esse projeto. Mas é legal porque ao mesmo tempo não teve um negócio desenvolvido que se quebrar não acha, né? Não, as Tipo, peças... são peças que tem de carro comum, né? Isso, dá pra correr atrás. Quebrou só a cruzeta, dá pra ir A atrás. manutenção fica fácil, Mas né? elas estão tudo muito superdimensionadas. Mano, Eu tô vendo aqui que é difícil quebrar, cara. F350 é um caminhãozinho, né? É. Então, pode quebrar? Pode, mas a chance é bem pequena. Tô vendo essa sua cruzeta aí, a da Pajero ali passa vergonha perto dessa, porque essa aí ficou bruta, cara. Então. Top demais. Sim. E vamos mostrar a alavanca pro pessoal, Rafa? Vamos mostrar a alavanca. Como é que ele vai engatar? Vocês viram aqui, cadê a chapinha aqui? Volta aqui, Rafa, ali, Opa. ó. Ó, então aqui, pessoal, põe o dedo ali na chapinha ali pro povo ver. Aqui, né?
Isso, aqui é a alavanca do 4x4 dele. Vai vir um varão, que nem tem o varão aqui da clareou, marcha. mais fácil. Isso. Né, esse é o da marcha. E vai vir um outro varão aqui que vai puxar ou empurrar pra ligar e desligar o 4x4. O 4x4 não é integral dela. A gente liga e desliga quando a gente precisar. Entendi. Você tem intenção de... Vamos lá fora, vamos lá mostrar pro pessoal. Agora eu vou tirar aqui os matos, que nós estamos tudo coçando da grama. Vocês estão vendo tanto que a gente sofre pra trazer conteúdo pra vocês, né? E é o que eu digo, não vale um like? Vale 10, então, vale uma inscrição lá no seu canal, porque... Vale visitar o nosso. Essa Kombi aqui vale a pena acompanhar esse projeto do Rafa. Deixa aí, eu comentar, que nem, ó, a gente mostrou, por exemplo, o eixo dianteiro. Já tem no meu canal um vídeo... Tira o boné aí. Onde mostra... Ó, pode seguir que é parceiro meu, aí, hein, galera. Ó, coisa linda, hein? Tá vendo, né? Aqui é só cabeludo na parada. Só cabeludo. Mas é tudo roqueiro, né? Tudo Roqueiro das antigas, opa. roqueiro das antigas. A gente foi ficando tudo assim. Tem bastante inscrito roqueiro aí, velho. Aí, então. Eu entro no perfil dos caras lá e estão com cabelo ainda, viu? Não foi igual a gente, não. Então nós vamos mostrar a alavanca? A alavanca do câmbio. Então vocês viram lá como liga, né? Pra frente e pra trás, Tiptronic. Isso mesmo. E aí olha só, pessoal. Duas alavanconas aqui. Runner. Cara, também. não é brincadeira não, velho. O Rafael entrou nesse projeto aqui pra não brincar, né, Rafa? Essa é a alavanca de marcha, engate rápido, que a maioria dos combeiros aí conhecem. Essa Runner aqui, quem gosta, né? Sim. Olha lá, todo aquele sistema ali. Que é o duplo A. E aqui a gente tem uma miniatura que só vai pra frente e pra trás. Pra ligar e desligar o 4x4. 4x4. Aí ficou cada uma de um tamanho tipo um Jeep. Depois eu vou colocar até aquela plaquinha com o desenho das marchas e com o 4. Legal. Igual de Jeep mesmo, dos antigão, sabe? Uma pergunta que eu te fazer aqui. Bloqueio? Por enquanto não tem. Por enquanto Por não. enquanto só o 4x4. Eu não sei se eu vou chegar no nível do bloqueio, porque como a suspensão foi feita para buscar muito chão, eu não sei se também pensando que eu não vou fazer grandes aventuras, assim, tipo, como eu falei, trilhas muito bravas, eu não sei se a roda vai sair do chão no nível de eu precisar de um bloqueio. Mas tudo que, como a gente falou, é fazer testes, né? Só o tempo vai dizer. Testes e melhorando se precisar. Tem coisa que, na verdade, o que o Rafa tá falando. É uma Kombi Home, é uma casinha para superar os obstáculos pelo caminho aí que apareça, né? Sim, não é para jogar em trilha. Um pouco mais longe do que as outras Kombi Home chegam, né? Sim. E não passar onde passa os troller monstros. Não tem como. Então o sistema é legal. E o mais legal, você vai mostrar a alavanca. Vocês querem ver a alavanca do 4x4? Vocês querem ver de perto como é que funciona? Pode ver, ó. Olha lá, ó. Tá aqui. Tira e sai, ó. Olha lá. É porque ainda não foi conectada, não mas... instalou ainda. Vai fazer a furação ali. Vai fazer uma furação aqui do lado. Da mesma forma lá atrás que vocês viram onde vai ser engatado. Então o Rafa vai fazer como o do outro aqui, né? Que aqui tem já o buraco da alavanca, né, Rafa? Isso. Ele vai fazer do lado aqui e vai instalar. Põe lá a danadinha pra ver como é que fica. Vai ficar aqui o parzinho, ó. Vai ficar lindo isso aqui, pessoal. Olha. Tudo de alumínio. Isso. Esse alumínio aqui deve ser um alumínio diferenciado, né? Deve ser um alumínio preparado pro trampo aí, pra aguentar o tranco, né? Sim. Bem bacana, cara. Mas ela, apesar de ter todo esse sistema, na verdade essa só vai pra frente e pra trás. É legal que deixaram tudo isso aqui, que além da questão de fazer um parzinho, ser uma miniatura dessa... ficou o padrão do carro, né, pessoal? Ainda também possibilita do tipo, a gente precisa fazer um ajuste, ela tem que ser levemente inclinada para um lado ou para o outro, a gente consegue, ainda solta os parafusos e consegue fazer um ajuste. Regular. Né? Show de bola, cara, essa alavanca. Show de bola. A coluna da direção é também da HR, né? Vocês veem que por enquanto tem uma gambiarrinha aqui, mas a gente já tá vendo de resolver. Depois, né? É o que vai usar de acabamento. O volantinho pequeno já ficou bem leve, ainda não tá com o eletrohidráulico que eu falei. Volante do HR, né? Toda a direção aqui do HR. Mas ficou já bem leve, comparado com a Kombi mesmo, ela já é bem mais leve. Eu gosto disso aqui porque não é uma gambiarra, cara. Sim. Não é aquele negócio que o cara foi lá na oficina e fez um eixo e não sei o que lá e... Cara, você quebrou qualquer coisa ali, um cilindro ali, um comutador. Sim. Você chega na outra peça, eu quero um comutador da HR. Exatamente. Pronto, instalou, tá resolvido o problema. Sim, então, o negócio que fica bem fácil aí pra fazer. É isso mesmo. Certo? Me empresta? A Kombi? A Kombi. Quando? O ano que vem, Peraí, deixa eu postar minha agenda aqui. Não Putz, tá acho que eu não vou ter vaga. Tá todo mundo querendo essa Kombi aqui, pessoal. Vamos mais no claro aqui, Rafa? Vamos. Então, pessoal, tá aí a Kombinha do Rafa. Canal Gira Mundo Aventura, corre lá. Você já conhece ele aí, porque ele é nosso parceiro das collab lá, que você já sabe que a gente tem um grupo aí de 10, 12 overlanders, né? O Rafa é o nosso overlander exclusivo de Kombi. Tá vendo? Eu coloquei, é um grupo de overlander 4x4. E aí essa Kombi conseguiu entrar. Ele entrou, tá vendo? Você viu? Na verdade, eu nem queria fazer uma Kombi 4x4. Aí eu fiquei sabendo desse grupo e falei, meu, eu tenho que entrar nesse grupo. Pois é, e tá aí o Rafa com a Kombi 4x4, o Rafa e a Rê.
Então corre lá, já se inscreve aí, Giramundo Aventura. Isso. Vai lá que lá eu mostro coisas detalhadas. Que eu, por exemplo, sim. já tem Eu tô vídeo... cansado de filmar esse cara aqui. Toda hora a gente aparece junto aí, vão aparecer mais ainda. Mas o Rafa tem tudo lá, né, Rafa? Sim, tudo sim. separadinho, certinho. Tem o vídeo já da suspensão dianteira, aí lá eu mostro um pouco dos caras limpando o eixo, colocando... Eu não ensino a fórmula, até porque o projeto é deles, eu não posso ficar ensinando. Mas dá pra matar um pouco da curiosidade do trabalho que foi fazer tudo isso aqui, que não é tão simples. Às vezes o pessoal pensa, mas é o eixo Cherokee, é só tirar o da Kombi e colocar? Não, não é. Dá uma olhada lá no canal que você vai entender o trabalho que é isso. E resumindo tudo aqui, mais uma vez, como eu sempre venho falando pra vocês, é só correr atrás do sonho, né, Rafa? É só correr atrás, só correr, não desiste. lógico, trabalhar ali, de graça não vem, tá sendo suada essa Kombi aqui. Sim. Bem suada pro Rafa, tem paciência. Paciência. Projetos desse tipo, eu tô abrindo as porteiras. O meu protótipo tá demorando um pouquinho mais pra fazer porque muita coisa está sendo inventada. Depois que ele ficar pronto, outras pessoas vão poder ir lá no Equipar e instalar também, vai ser mais rápido. Mas quando você quiser alguma coisa diferente, agora eu quero fazer sei lá o que 4x4. Tenha paciência, você encontra um bom parceiro ou fala com o pessoal do Equipar que é bom nisso. Isso não serve só pro 4x4, né? Às vezes o cara quer montar uma Kombi Home, ele às vezes fica lá, pô, não vai dar, vai devagarzinho, igual o Rafa tá fazendo. Calma, exatamente. 1 ano, 2 anos, 1 hora dá certo. Vai curtindo as etapas, vai curtindo cada pequena vitória. Olha, eu fiz um armário. Ele tá com a alavanca de câmbio solta aqui, ó, e veio curtir o passeio. É o que eu falo pra vocês da Pajero lá, vocês estão acompanhando a gente, sabe? Falta armário de cozinha, armário de roupa pra fazer, um monte de coisa. E cada detalhe é uma comemoração, né? Com certeza, e a gente vai curtindo a vida e fazendo junto o carro quando der, né? Quando dá. Mas o principal é curtir a vida e curtir o momento aqui. Exatamente. Com os amigos, com as esposas ali. Tem o Rodrigão lá também. Vamos lá fuçar na Pajero dele? Vamos ver a Pajero dele. É legal, vamos lá, Pajero dele. vamos lá, pessoal. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Vamos lá mostrar pra nós lá o que tem naquela Dakar. Nós vamos dar uma prévia aqui, porque já tá escurecendo, mas depois nós vamos dar um jeito de filmar essa... Vem cá, ô Rafa. Aqui onde vem um, vem tudo, pessoal. Olha só o carro desse menino, rapaziada. É todo disfarçado aqui, ó. Ó, carro comunzão. Aí abriu. Olha que show. Ele vai abrir a porta ali pra dar uma iluminada.